O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São José Almeida. Boa tarde. A Sónia Sapaz. Olá. E o Nuno Ribeiro. Muito boa tarde. O Parlamento aprova esta sexta-feira o primeiro Orçamento de Estado sem maioria absoluta desde 2011. Foi um orçamento com poesia, Centeno evocou Fernando Pessoa, em que a esquerda deu mais uma vez as mãos, apesar de algumas recriminações mútuas, e a direita falou em engodo. Este orçamento é o melhor dos 5 que já apresentou, como disse António Costa, Nuno? Eu sou particularmente cuidadoso e acho que os orçamentos é como os melões. Ao contrário de António Costa? Não é ao contrário de ninguém, é o que eu sou. E então, tudo depende da execução orçamental que for feita e para isso, e da negociação na especialidade que vai haver. Estamos, de facto, numa situação um pouco incómoda, porque, obviamente, estamos no início de um processo. É evidente que é natural que um dirigente político, nomeadamente um primeiro-ministro, apresente a sua obra como perfeita. Se não o fizesse, não seria inteligente. Não seria um bom político. Não seria inteligente. Se o orçamento é bom ou não bom, mais do que importante é saber se é execuível. Mas aquilo que mais me impressiona, e com isto termina a minha atrivação no orçamento, foi, porque eu tenho que penitenciar, eu aqui há umas semanas atrás manifestei uma coisa que nunca mais manifestarei, que era a certeza que o Partido Comunista Português se ia abster, ia votar contra. O Partido Comunista absteve-se. Ao contrário do que tu disseste, não se dá as mãos para a abstenção. Não há roda na abstenção. Há um bocadinho. Não há nenhuma. É impossível. Mas sem a abstenção, a verdade é que o orçamento não passava, não é? Mas há uma coisa curiosa que o Partido Comunista Português fez e que é um registro e que acho que é uma novidade que nos pode trazer grandes notícias para o futuro. O Partido Comunista antecipou-se ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, quando anunciou a abstenção, o Bloco de Esquerda estava a negociar na altura com o Governo e, obviamente, ficou numa posição extremamente incómoda, numa negociação que o Bloco dizia, com um certo dramatismo cénico, que era duro e difícil. Obviamente, quando mudavam os dados do problema e a contabilidade parlamentar a meio da negociação, não deixou de ser curioso. E com isto termino. São José, o BCP e o Governo tiraram um bocadinho o tapete ao Bloco, é isso? Negociaram, tornando menos relevante o peso do Bloco? Eu não creio que tenham tirado um bocadinho do tapete. Eu acho que tiraram o tapete quase todo. Não é? Pela primeira vez, e isso concordo em absoluto com o Nuno Ribeiro, pela primeira vez o PCP, não é a primeira vez ter um sentido tático de estar no momento negocial e, portanto, inaugurar uma posição que nunca tinha tido. O PC toda a vida votou contra orçamentos, a não ser nos últimos 4 anos que votou a favor, não é? O PCP não é um partido de se abster, é um partido que tem posições claras e frontais. O que eu acho mais interessante, de facto, é o PCP finalmente ter percebido como é que taticamente se joga o jogo da política e se torna, não sendo o protagonista da negociação, tornar-se mais influente, pelo no menos. protagonista principal, que é um pleonasmo, mas no negociador principal. Nisso foi ajudado por António Costa, como é óbvio. António Costa não é por acaso que marca a reunião primeiro com o PCI e depois com o Bloco, e que, com certeza, que o PCP, quando anuncia, sabe que o Bloco ainda está a negociar. Portanto, é dado um protagonismo ao PCP, que é uma tendência que se adivinha um pouco em algumas formas
e em algumas notícias que têm saído sobre, ou que se diz que é a simpatia ou antipatia de António Costa em relação ao PCP ou em relação ao Bloco. Eu penso também que o Bloco teve um ganho efetivo e importante quando se soube antecipar nas propostas orçamentais que fez e a defesa do orçamento que fez ainda antes da apresentação do orçamento sobre o Serviço Nacional de Saúde e o que depois vinha no Orçamento de Estado sobre o Serviço Nacional de Saúde. Acho que isso é um ganho que o Bloco de Esquerda pode contar a seu favor. Agora, vamos ver o que é que vem aí mais. Eu penso que nesta fase, eu não sei o que é que vai vir ou não vai vir das negociações na especialidade, mas penso que nesta fase, para o PCP se ter abstido, é porque tem garantias de mais qualquer coisa daquilo que são as suas exigências, não é? E as suas propostas. Eu penso que isso para mim é evidente, porque isto no PCP não é... O PCP não muda assim uma posição histórica de contra ou a favor. E além disso, o João Oliveira, e creio que também Jerónimo de Sousa, mas João Oliveira foi muito explícito a dizer... o PCP tem sido muito explícito a dizer que esta sua abstenção é na generalidade, ou seja... Deixem aberta a possibilidade de ainda votar contra. Ou a favor. Ou a favor. Vamos ver como é que correm as negociações na especialidade, não é? Nós andámos aqui 4 anos a dizer que António Costa tinha uma preferência pelo PCP, com o próprio a dar sinais disso. Eu lembro-me daquela entrevista em que ele diz que o PCP é o partido de massas e o B é da mass media. Portanto, ele tem dado vários sinais disso e agora isso é claro. Chegou um momento em que precisava de um parceiro mais sólido e de facto eu também acho que deu sinais de ter escolhido o PCP, o que fez com que o Bloco de Esquerda a seguir ficasse reduzido ao seu voto não ter qualquer efeito, não é? Porque a partir daí... E apesar de ter um grupo parlamentar maior que o PCP. E ainda por cima, havendo a abstenção dos deputados do PSD Madeira, que agora já está garantida, e na altura ainda era, mas era suficiente para fazer passar, o Bloco acabou... se calhar para António Costa já estava garantida. Pois, eventualmente. O Bloco passou de parceiro de governação que queria entrar numa nova geringonça para e até no governo. O partido que, pronto, deu uma ajudinha, mas que já não era preciso. Ajudou porque quis. Deixa-me dizer que depois é curioso porque o Bloco fez na mesma o seu papel habitual de que nós é que conseguimos isto, aquilo e aquilo outro, e apresentou 7 medidas em que conseguiu meter no orçamento, incluindo a redução das propinas em 20%, etc. Repara que o PCP continua, deu uns sinaizinhos de que... Diz que ainda é pouco. Há assuntos que vão continuar a ser negociados, como as creches, as pensões, etc., mas não abriu o jogo sobre o que é que está verdadeiramente a ser negociado. O que significa que ainda há qualquer coisa, não acabou ali. Enquanto com o Bloco parece que acabou ali, com o PCP ainda há algumas coisas em aberto e isso pode ser interessante. Tu escrevias sobre isso os vários dossiês que vão marcar agora esta fase de especialidade. Achas que a discussão vai andar em torno de quê? Acho que a discussão, exatamente de alguns temas que ele escrevia. Alguns aparentemente estão fechados, não é? De uma maneira ou de outra estão fechados, como as taxas moderadoras. Há ali pequenos acertos, mas estão praticamente fechados. Mas há outros em que há sinais de que pode continuar a haver conversas. Né? A questão das creches e do cheque complemento para creches... Parece-me que a formulação final ainda não está definida. O próprio PCP falou sobre isso no fim da conferência de imprensa, quando anunciou a abstenção. Disse que tinha uma proposta do Governo. Inicialmente o Governo só queria recriar o cheque creche, atribuindo a partir do segundo filho. O que o PCP diz é que há uma abertura para mais.
mas os comunistas queriam era creches Deixa-me gratuitas. só Isso fazer não vai... parênteses. Há uma coisa curiosa que só ontem percebi, que no quadro do Orçamento de Estado sobre essa medida está a zeros, o que significa que o montante que o Governo está disponível ainda não está definido, exatamente. Sim. Depois tens o IVA na eletricidade, que também não está definido, à espera de Bruxelas. O próprio Bloco ontem, quando falou, disse: há esta questão, queremos ver os custos da energia reduzidos, mas não sabemos exatamente como. O Governo parece bastante inflexível, não é? Parece que é ou da maneira que queremos, ou porque temos um racional por trás disto que tem a ver com a redução do consumo, incentivo à redução do consumo, etc. Mas esse dossiê também é importante. E ainda as pensões, que é muito importante para o PCP. As pensões, também ainda não está fechado, nem o complemento social para... O solidário para idosos já está fechado. Já está fechado? Eles, no fundo, retiram os filhos, os dependentes do cálculo, até ao primeiro e segundo escalão, salvo erro. O que não está fechado é as pensões, sim. E depois tens umas pistas que eles têm deixado nos últimos dias, nomeadamente o Carlos Silva da UGT, sobre salários Pois há uma da pressão da área até dos socialistas para que Centeno vá mais além do aumento previsto ou anunciado por ele, dos 0,3 para a função pública. Quem tem pedido isso são os sindicatos, curiosamente. Não? Os partidos manifestaram-se, mas os sindicatos é que têm pedido isso. E houve reuniões esta semana, e no fim dessas reuniões o líder da UGT, o Carlos Silva, disse que tinha havido abertura por parte da líder parlamentar do PS, no sentido de que o aumento para a função pública fosse um bocadinho superior. Agora, ela não falou sobre o assunto, mas também não falou para confirmar, mas também não o desmentiu. E depois, a seguir, ou antes, ou praticamente na mesma altura, Carlos César também falou sobre isso na TSF e disse que era uma exigência que era de ter em conta. Centeno, parece-me ter algum medo de coligações negativas nesta fase da discussão da especialidade. Eu digo isto porque já na apresentação do orçamento no Ministério das Finanças falou dessa possibilidade das coligações negativas, e agora quando ele fala dos heterónimos de Fernando Pessoa é para dizer que os partidos não podem estar agora a votar de uma maneira e depois votarem de outra, fazerem coligações negativas contra o PS e com isso a suscitar algum tipo de despesa com que o Governo não está a contar. Acham que há esse perigo, da maneira como estão a decorrer as negociações à esquerda, que haja depois alianças variáveis entre esquerda e PSD? Eu já estou a ver aqui cabeças a abanar, mas eu acho que sim, que há sempre. Podem ser questões irrisórias. Nos outros anos houve questões... O ano passado houve nas touradas, exatamente, por exemplo. Eu acho que temos de estar preparados mas em para coisas que alterem... Mas Centeno parece estar muito preocupado com isso, ou não? Eu creio que pode ser também Ele disse isso num abrir de jogo e num marcar de posição. Eu não vejo em que contexto... Será que é o IVA da luz, se Bruxelas ainda não... Eu não vejo em que contexto é que... No momento em que o Bloco e o PC estão a conseguir coisas concretas negociadas com o Governo, em termos globais, podem, no meio disso, arranjar uma dramatização que ponha tudo em causa. Não sei, mas nunca se sabe, pode até acontecer. O que eu acho que ele pode estar a referir só ao IVA da luz, e porquê? Porque inicialmente isso foi vendido como uma coligação negativa, que juntava todos os partidos. Depois o líder do PSD veio dizer que o PSD não entra nesses jogos irresponsáveis de subir despesa, de aumentar a despesa que não está prevista e tal. Deixou no ar a possibilidade, afinal, já não aprovar exatamente como os outros partidos queriam. Só que, entretanto, pelo meio tens eleições no PSD também, e toda esta estratégia que está delineada pelo Rio pode ter alterações, porque as eleições são este fim de semana. No próximo fim de semana, a gente outro dia falou disso aqui. O Rio é líder do partido até ao Congresso. Tá, mas é um líder quando já tens outro líder. Pode haver pressões no sentido... Pode haver pressões, mas Rui Rio e a direção de Rui Rio... Rui Rio e a direção de Rui Rio tem completa legitimidade até ao dia do Congresso. Estamos completamente de acordo em relação a isso, mas se houver deputados que votam de uma maneira contra a direção do Rui Rio, mas a favor
de uma eventual direção que possa ser eleita, como é que os vais castigá-los? A direção que lhes deu as indicações, ou a suposta direção. Acho que é criado aqui um imbróglio que pode ter... ele também pode estar a pensar nisso, não é? PSD mudar de rumo, mudar de estratégia. E haver alguns deputados rebeldes. Agora, é preciso que o PSD eleja outro líder, porque também nada disso é claro. E as eleições, as informações que temos não vão no sentido de haver uma vitória folgada para ninguém. Pois, este sábado é o dia P de PSD, não sei. Será que será um dia de clarificação? Ou seja, para ser clarificação tem que haver uma votação expressiva e não haver segunda volta, ou seja, a pessoa mais votada ter mais de 50% dos votos? Sinceramente, não sei. Por motivos que não têm nada a ver com porque não queres errar a previsão como do PCP? Não é com isso. Não, é mais curioso. Por motivos que não têm nada a ver com o acompanhamento da situação no PSD, mas com coisas que têm a ver com o passado político do PSD, desde o tempo de Sá Carneiro, Cavaco e não sei quantos. Tenho estado a falar com várias pessoas de várias sensibilidades do PSD, ex-ministros, alguns já estão retirados, outros por aí andam a tratar da vida. E pronto, em pé de página das conversas há sempre aquela história: o que é que pensa que vai acontecer? Uma curiosidade jornalística óbvia. E qual é a percepção? A percepção é que Rio ganha. E mais, e alguns garantem-me que é folgadamente. Por goleada. Okay. Ou seja, o que eu entendo que é a primeira volta. Não sei se vai acontecer, não sei se isto é um desejo, se bem que a verdade é que muitos deles não são pessoas próximas do Rio, nem que no passado recente foram simpáticos para com o Rio. Portanto, mas isto... Há uma coisa que nós temos que ter muita ponderação. É muito importante a vida política dos partidos e é muito importante o destino do principal partido da oposição, do líder da oposição e do segundo partido do país. É fundamental. Agora, era bom também que os partidos se dessem ao respeito, e quando eu digo isto, me refiro ao tipo de argumentação que fazem em situações como estas. E achas que o PSD não se deu ao respeito nesta campanha interna? Acho que passamos por uma fase verdadeiramente medíocre, de clubite, de acusações sem fundamento, como aquela que o Rio estava-se a preparar para apoiar o orçamento, quando obviamente só se o Rio fosse louco é que iria apoiar o orçamento do Costa, por muito que ele gostasse dele, coisa que parece que não gosta, na véspera das eleições, quer dizer, não faria sentido nenhum. Acho que há um certo catastrofismo sensacionalista, uma certa Mas isso é um problema das eleições diretas dos partidos, é um certa problema das redução eleições serem feitas assim, não em Congresso, não é? Uma certa redução do pensamento que é perigosa, não é? Porque, ao fim e ao cabo... Eu tenho saudades das eleições em Congresso, confesso. Que resolvia-se em 2 ou 3 dias. Porque há outros partidos que ainda têm. Mas... Sim, o CDS, não é? Sim. Mas resolvia-se em 2 ou 3 dias e não havia esta campanha a arrastar-se. Não, sobretudo não era a questão de ser resolvida em 2 ou 3 dias. Porque as preparações táticas e estratégicas eram anteriores. O não que tu tinhas era, de facto, não é? de alguma forma, um debate político de mais qualidade e melhor nível. Discutia-se projetos políticos. Hoje em dia, tu tens debates de televisão, tens entrevistas, tens não sei o quê, e tens uma cascata de soundbites, de generalidades, sobre coisa nenhuma, em que as ideias, de facto, para o país não estão lá. E corre o risco de afastar ainda mais os eleitores. Nós fizemos aqui assim um trabalho esta semana, creio que foi esta semana, no início da semana, a Sofia Rodrigues, comparando as moções ao Congresso dos três candidatos a líder. E, de facto, aquilo espremido, ela espremeu aquelas moções e aquilo dá pouquinho. Quer dizer, de facto, o debate... Mas isso não é um problema do PSD, nem específico destes candidatos.
é de facto um problema do debate político em Portugal, não é? E também noutros países da Europa. É um dos problemas do que tem sido... Olha, um dos dramas das democracias hoje em dia, não é? A incapacidade de debater política com uma forma minimamente complexa e real, e a obrigatoriedade de simplificar o discurso político como se estivéssemos a falar todos para crianças de 3 anos de idade. E isso, esse empobrecimento, eu creio que em eleições diretas fica mais exposto. Porque apesar de tudo, num congresso, durante aquelas horas em que lá estavam, e ainda que fossem os jornalistas só que o vissem, porque nem tudo era transmitido, havia um debate, apresentado propostas, um diálogo político de nível. E havia intervenções de grande nível. Não quer dizer que hoje em dia não haja, mas não são decisivas, porque quando chegamos ao Congresso, mesmo que haja intervenções brilhantes e muito importantes, a eleição já está decidida. Aquilo são congressos de sagração do líder eleito. Não é? Sónia, voltando só aqui, ainda mantendo no PSD, mas voltando ao orçamento, como o Nuno dizia, o Rui Rio anunciou esta semana que votava contra o orçamento, até num evento em que juntou no Parlamento a Manuela Ferreira Leite, o João Duque, outras pessoas, para dar mais peso ao anúncio do sentido de voto do PSD. Marcou pontos, o Rui Rio, com essa atitude realmente nesta reta final da campanha. Isso também serviu para mostrar que estou eu a criticar, a desfazer o orçamento de António Costa, ou não? Ele tentou fazer isso, sim, e eu não sei se isso eventualmente, junto dos seus apoiantes, se lhe trouxe vantagens ou desvantagens, mas acho que, junto de quem o apoia, trouxe vantagens. Mas os rivais já há muito pediam que ele tivesse uma intervenção desse tipo. E ele não quis logo dizer, exatamente. Pois, guardou-se para esta fase. E, portanto, ele foi criticado por um lado por ter anunciado agora e foi elogiado por outro por tê-lo feito nessa circunstância, ter marcado umas jornadas, ter dado importância ao acontecimento. Mas já tinha acontecido. O Pedro Passos Coelho também já tinha feito assim durante umas jornadas parlamentares. Em relação ao orçamento e ao PSD, o que fica ali por explicar, e não fica por explicar, mas acaba por ser estranho, é a abstenção do PSD Madeira, não é? É de facto o sinal de que o partido não está coeso, é um sinal interno que passa para o exterior. Não é a primeira vez que o PSD Madeira vota ao arrepio da orientação do partido. Sim, eu acho que eles até têm gosto nisso, especial gosto nisso. Assim, já votou contra orçamentos do próprio partido, segundo votou a favor de orçamentos de Guterres, orçamentos de Sócrates. Mas portanto, é um sinal que um líder que vai a votos não gosta. Eu, se fosse líder e se fosse a votos, não gostava de ter 3 deputados do meu... Por outro lado, também ele pode dizer que é sinal de que o PSD é um partido livre. Há uma síntese que me fez um dia um ministro socialista, um ex-ministro socialista, que tinha negociações com Bruxelas complicadas. E um dia explicou-me que havia uma vantagem em ter o Alberto João Jardim. E ele ironizava, dizendo: eu chego a Bruxelas e digo, eu por mim aceitava. Mas tenho lá aquele senhor... que tenho lá um senhor na Madeira que vocês nem querem saber o que é. Isso é um bocado a tradição do PSD Madeira, não é? É uma quer dizer, a insularidade e a autonomia tem destas coisas. Tem estes custos. Aliás, nas eleições internas o PSD Madeira também vai dar um problema de todo o tamanho, porque... houve uma alteração no regulamento de pagamento de cotas e antigamente os madeirenses e os açorianos não precisavam de pagar cotas para estar habilitados a votar, o que significa que todos podiam votar. Na Madeira eram 2.600 ou 2.500. Agora só vota quem tiver as cotas em dia. Na Madeira só conseguiram pagar cotas 100 e poucos militantes. 103, não é? Assim, uma coisa e agora esses militantes, os outros militantes ameaçam que vão votar. E o PSD Madeira diz que sim, venham lá, venham votar, as urnas vão estar abertas. E ainda pode estar em causa a eleição? E a direção nacional é que se isso acontecer vai ser nula. Os votos da Madeira serão declarados nulos. Até porque isso parece-me um bocado óbvio, por causa das regras de igualdade, não é?
Quer dizer, então tu vais ter um líder eleito. Mas esse argumento já existia. De um método. Esse argumento já existia para todas as anteriores. Há diretas desde 2006 e nunca foi assim, não é? Quer dizer Madeira sempre votou Quer como... dizer que as Independentemente dos diretas cotas. eram uma grande balbúrdia. Para ser E agora suave. chega ao Rio Para e ser quis suave. pôr ordem na balbúrdia. Exatamente. Pronto, e vai O ter- arrumador de balbúrdias. Há sempre uma pedra no sapato e a Madeira, onde ele não ganhou as últimas diretas, diga-se só de passagem. Ganhou a Santana Lopes. Então vamos ter também um pós-eleição do líder do PSD Na Madeira. interessante. Não, conturbado. Imagina que alguém vai pôr em causa a eleição total. Eu À acho- conta Pois, dos isso- problemas da Eu Madeira. acho que há sempre pirómanos. Mas se o Rio tiver uma vitória, primeiro, quem o desafiar vai ter alguns problemas. Problemas no sentido de que, obviamente, consagrado numa vitória, já não há paciência para mais, não é? Eu quero só aqui dizer uma coisa em relação à eleição do PSD, que é assim: por um voto se perde e por um voto se ganha. Haja ou não haja segunda volta no PSD, o líder que sair eleito desta eleição É para valer. vai ter uma legitimidade em que acabou a tourada dentro do PSD e o desgaste e a erosão eterna. Porque não há como, depois disto, de 2 anos de confronto interno sucessivo, Luís Montenegro tem todo o mérito e toda a legitimidade em ter feito o que fez. Agora, se Luís Montenegro perder a eleição, Achas que terá tem que que se esperar calar? 2 anos. E estar calado agora. Não é estar calado, ele tem todo o direito a falar, porque a liberdade de expressão é um direito constitucional. Mas tem que sossegar a sua ambição e esperar 2 anos para se voltar a candidatar. Não pode, daqui a 1 ano, estar outra vez a Precipitar os desafiar, calendários. o líder. Caso contrário, o PSD entrará numa crise, vamos pôr um bocado de humor nisto, uma crise de ridículo, que é a pior crise que um partido pode protagonizar. Olha, ridículo, para usar essa palavra que eu não usaria, mas foi aquele momento episódico na campanha do PSD em que Miguel Pinto Luz lança um vídeo a dizer... Passou à segunda volta. Bom, é assim, numa era em que é todos impressionante. lutamos contra as fake news, E em dizer que é humor, toda- que era para trazer um bocadinho de humor também. para a política não ser Pinto tão Luz estava com cinzenta. tu, Nuno. Mas é que há coisas que É são que eu não muito sou um fake sérias. jornalista e era Não. um fake candidato. Não. Há coisas que são Sónia tem toda a sérias razão. e- Isto não é para rir. Isto não é para rir. Isto não é para rir. Porque isto é manipulação da opinião pública, porque por mais brincadeira que ele diga que é, aquilo para quem vê e aquilo circula na net, e para quem vê, aquilo tem qualquer impacto sobre o eleitorado que vai votar nas diretas. E é contra aquilo que andamos todos a lutar. É uma incluindo os manipulação. políticos que É não uma querem que lhes manipulação. façam isso. Eu só peço aqui uma atenção, porque eu não disse nada disso, não disse nada do contrário do que vocês estão a dizer. O que eu disse é que, depois de uma vitória, seja ela de quem for, nestas diretas, no PSD, um clima de guerrilha permanente tem para o PSD um desgaste enormíssimo e pode ser fatal, e tem para a opinião pública a noção de que eles são ridículos. Oh, É não, uma eu coisa percebi, eu diferente. estava Não, mas mudar não de era disso que assunto. estávamos a falar. Não, é que não é. Estávamos a depois houve falar uma- do vídeo. Do vídeo. O vídeo é uma fake. Foi claramente mudar de assunto e dizer que essa palavra se adequa a outras coisas que se Aliás, passaram Pinto- nesta campanha. Pinto Luz ilustrou-se com aquela história Eu não sei quem do teve a Chega ideia, mas... e agora do. E, bem, menos mal que lhe acaba a campanha já, porque senão. Vai ser por aí abaixo. Bom, certo, não sei se é certo. Ia dizer certo é que para a semana já saberemos quem é o líder do PC, mas não sei. Não é sei, certo. não posso Podemos dizer não certo, saber, Podemos não podemos saber, não saber. exatamente. Portanto, para a semana cá estaremos e a comentar o que se vai passar este sábado, com certeza. E outras as coisas. eleições já do PST, pelo menos a Exatamente. primeira volta. Exatamente. Obrigada, até para a semana. Obrigada, Adeus. boa tarde. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas.
Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.